Então vamos louvar com o hino da harpa, que se chama Guia-me Sempre, Meu Senhor. Amém? E é assim. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus, Santo. Assim mesmo nós temos que pedir ao Senhor todos os dias para que Ele seja quem nos guie em tudo, quem nos rege em tudo. O que é reger? Comandar, direcionar, né? Nos mova daqui para lá, de lá para cá, que nós venhamos sempre estar aonde o Senhor quer que a gente esteja, porque se a gente anda em obediência, a gente sabe que o nosso Senhor está com a gente, que a gente está seguro, verdade? Glória ao Senhor. E que no mundo a gente pode passar por aflições, mas nós não estamos sozinhos, porque o Rei da Glória, o nosso bom pastor, o nosso Senhor que nos comprou a preço de sangue sobre a cruz, é Ele quem nos rege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos pastoreia, é Ele quem provê tudo o que a gente precisa, cada dia das nossas vidas, amém? Glória ao Senhor. Então, esse louvor, guia-me sempre, meu Senhor, verdadeiramente é o nosso pão diário. O nosso Senhor, nós não podemos viver um dia fora da presença de Deus. Nós temos sempre que buscar o nosso Senhor como? Em oração, na palavra, lendo a sua palavra, porque o Senhor é o verbo vivo. Ele é o pão do céu, o pão que veio do céu, amém? Um alimento verdadeiro para as nossas almas,
nesses dias tão difíceis. Glória ao Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa torre segura. No Senhor nós estamos seguros, aleluia. Glória a Deus. E Ele é o único caminho para a nossa salvação, o nosso Salvador. Hoje o Senhor nos vai trazer uma palavra no livro de Naum, capítulo 1, Naum no Velho Testamento, capítulo 1. Nós fizemos a oração e a palavra que o Senhor nos quer trazer hoje é a ira do Senhor contra Nínive. Nós vamos ver o que o Senhor nos quer ensinar, nos falar neste dia para a edificação da nossa fé. Você que assiste os nossos vídeos, meu muito obrigada. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Nós te pedimos que, se essa mensagem tocar no seu coração, que os irmãos venham compartilhar a palavra, venham deixar o seu comentário, o seu joinha, que isso ajuda para que o canal venha crescer, venha alcançar mais almas para Cristo, porque o nosso único intuito aqui é de que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, porque assim como vocês veem na página do canal, eu pus especificamente essa imagem com essa frase que o Senhor pôs no meu coração, que é a palavra de Deus, que diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para tocar nos corações, transformar vidas e salvar. Amém? Assim que faça a sua parte, compartilhe a palavra do Senhor e vamos ao estudo no nome de Jesus. Então, a palavra de Deus no livro de Naum, capítulo 1. Eu leio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Senhor. A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Vamos versículo por versículo ali, né? Glória ao Senhor. Na verdade, a gente começou do 2, né? O 1 fala: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós, né? Um profeta de Deus. Aí no versículo 2 fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O que significa isso? Que o Senhor é zeloso. O Senhor estima o seu povo. O Senhor guarda o seu povo. O Senhor tem zelo do seu povo, cuidado, né? Muitas vezes a gente fala ciúmes e a gente ouve isso como se fosse uma coisa má. Mas Deus tem ciúme do seu povo. Amém? Tanto é que na palavra fala que aquele que mexe com o servo de Deus, com o filho de Deus, é a mesma coisa que mexer, que tocar na menina dos olhos de Deus. Tamanha é a estima, o valor, o amor, o zelo que Deus tem por mim e por você. Amém? Aqueles que amam a Deus, que guardam a sua palavra. Glória ao Senhor. Mas veja bem que aqui diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Nossa, mas como assim? Deus é vingador? O Senhor fala aos seus filhos que perdoem, que amem aos seus inimigos. Mas ele também diz que a vingança é minha. Deus não é cego para não ver e nem surdo para não escutar. Mas o Senhor não quer que a gente seja vingativo, que a gente tome e tente fazer justiça com as nossas próprias mãos. Sabe por quê? Porque eu e você temos dono. E a justiça, quem faz é o Senhor, porque Ele é o sol da justiça. Deus sonda os corações e os pensamentos. Ele conhece o caminhar tanto do justo como do ímpio. O homem pode aparentar uma coisa, mas ninguém engana a Deus. Então, mais do que justo que a vingança é do Senhor. Então aqui fala: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Ah, quer dizer que o Senhor se vinga e não perdoa? Não, o Senhor dá muitas oportunidades.
O Senhor dá muitas oportunidades, sabe por quê? Porque na palavra fala que Deus não se alegra na morte de um ímpio. O que significa isso? Ele não quer que nem aqueles que estão longe dele cometendo pecado deliberadamente, morra. O Senhor não se alegra, ele se entristece quando isso acontece, porque Deus fez o homem para a sua glória. Deus ama o homem, mas não ama o pecado. Assim que Deus dá muitas oportunidades para que o homem se arrependa, para que o homem volte aos caminhos do Senhor, para que o homem levante a cabeça para o céu e reconheça que é um Deus sentado no trono, um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus de amor e misericórdia, que não nem mesmo deixou de enviar o seu único filho por amor de nós para morrer naquela cruz e pagar os nossos pecados. Mas Deus é justiça. Então, aqui já começa falando, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. E repete. Por que que repete? Para dar ênfase. Para que aquele que leia a palavra do Senhor entenda que ele sim se vinga dos seus inimigos. Muita gente fala, não, mas Deus é amor. Né? Deus é amor. Ele é o significado do que o amor significa. Ele é o próprio amor, mas ele é justiça. E aqui faz ênfase de que o Senhor é Deus zeloso e vingador. E outra vez fala, o Senhor é vingador. E tem um detalhe. O ser humano esquece. Mas Deus não se esquece. Pode passar anos, milhões de anos, eternidades. Ou seja, Deus é eterno. Ele não esquece. A única coisa que Deus, por sua própria palavra e decisão, esquece são os pecados daquele que é lavado no sangue de Jesus. Olha o tamanho do poder que tem no sangue de Jesus, do seu Filho. Você imagine. É incompreensível a nossa mente humana, mas o Filho dele, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, morreu naquela cruz sem nunca ter cometido nenhum pecado. Mas ele morreu de uma forma como se ele fosse o mais cruel pecador. Porque ele assumiu a sua e a minha culpa. Ele levou os seus e os meus pecados. Tanto é que na hora que, antes de Jesus expirar, ele fala uma palavra, que eu não me lembro muito bem, mas ele fala, não me lembro, não quero falar para não errar, né? Alguma coisa assim, sabactane. Mas que queria dizer, Senhor, por que me deixaste? Porque no momento em que o Senhor leva as nossas culpas, os nossos pecados, sobre a cruz, naquele momento que ele está levando, que ele se transforma num vil pecador por mim e por você, Deus não pode estar com ele. A todo momento Deus estava com Jesus. Mas naquele momento Deus não podia estar ali, porque Deus não está onde está o pecado. Você imagina a dor que o nosso Senhor Jesus suportou naquela cruz e não pôde estar com o Pai. Como o homem suportou aquela dor e a solidão. E ele nos deu esse privilégio de hoje poder, independente da circunstância, dos problemas, às vezes doente, às vezes passando necessidade, às vezes com problema na família, no matrimônio, com os filhos, seja qual for o âmbito. Nós nunca estamos separados de Deus. Deus está com a gente a todo tempo, porque Jesus comprou essa bênção, esse presente imerecido para nós. Porque ele, pelo sangue de Jesus, se fez pecado para que eu e você, em qualquer momento, seja na tribulação ou na alegria, nós nunca estejamos separados de Deus, porque o pior castigo é a morte espiritual, o pecado que separa o homem de Deus. Viver uma vida sem Deus é terrível. Amém? Continuando, olha só, seu furor é terrível. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Assim já diz a palavra. Muita gente teme a Satanás. E deve temer. Os espíritos malignos.
Mas temer, verdadeiramente, nós temos que temer o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o cabeça de toda a potestade e principado das trevas, de tudo que há. O que é o cabeça? Ele é o que está sobre todos, sobre tudo. A palavra diz que diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Isso inclui demônio, inclui todo o rango de demônio, todo o rango de principado, ou seja, príncipes do inferno, potestades do inferno e Satanás. Todos estão por debaixo. Ele é quem dá a última palavra. Ele é o temível Deus. Nós conhecemos o lado bom de Deus, mas a palavra nos ensina que o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários. Outra vez falando que ele se vinga dos seus adversários. E manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, olha só, é o que a gente estava falando. O próprio Senhor vem falando, nos ensinando. Mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Não deixará. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. Você já viu como quando tem um vendaval? A força dos ventos, o rebuliço que faz, o medo que muitas vezes ocasiona porque destelha a casa, destrói coisas, né? E o Senhor, e aqui a palavra está falando que o seu caminho está no vendaval, ou seja, quando Deus caminha é como um vendaval. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. É temível. E as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Bazã as vacas de Bazã, né? A Bíblia fala sobre essa região, né? Lá no Meio Oriente, que é uma região bonita, de pastos verdes, né? As vacas lá são gordas, são robustas, ou eram na época, né? Então fala que Bazã e o Carmelo, que são um monte, uma montanha, né? Que esses lugares se desvanecem, ou seja, se desfazem quando ele se aproxima. Isso é para que a gente vá conseguindo, assim, mais ou menos entender quem é o Deus que a gente serve. Porque às vezes a gente não dá a gente não tem essa visão, né? A gente conhece Deus, nosso Pai, o Todo-Poderoso, nós falamos com a nossa boca, mas com a nossa mente a gente não consegue compreender muito bem. Então a palavra dá essa descrição para que a gente vá pouco a pouco construindo ou tendo uma ideia de quem é o nosso Deus. Diz aqui que as flores do Líbano murcham, né? Que também ou seja, tudo se estremece na presença de Deus. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Deus está sentado no trono. Deus é paciente, Ele é misericordioso, Ele cria situações para que as pessoas se arrependam, Ele manda os seus profetas, aí está a palavra. Olha, não tem lugar desse mundo onde a pessoa não tem acesso à palavra de Deus hoje em dia. Pessoas morreram para poder propagar a palavra de Deus, para que se pudesse traduzir a Bíblia, para que as pessoas pudessem ter a Bíblia em casa. A gente sabe que há lugares no mundo que ainda muita gente não pode ter essa liberdade que nós temos de ter a palavra de Deus e ler ela e crer no Senhor livremente. Tem países que a gente sabe que os cristãos estão sendo perseguidos e já começou a perseguição até no mundo ocidental, do nosso lado aqui. Mas ainda a gente pode orar, a gente pode ir congregar, a gente pode ler a palavra, graças a Deus, com liberdade.
Amém? Mas muita gente não tem essa liberdade. Mas a palavra de Deus foi esparcida já por todas as nações. Então, quem pode resistir à sua indignação? Ou seja, chega um ponto que as pessoas pensam que a misericórdia de Deus não tem fim, se renova a cada manhã, mas Deus não é tonto. Ninguém se zomba de Deus. Chega um momento que ele se indigna. Chega um momento que ele fala, basta, até aqui. Então, quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. O Senhor é maravilhoso, Ele é o nosso pronto auxílio, Ele é a nossa rocha firme, nos dias de tristeza, nos dias que o nosso coração está apertado, da ansiedade, da angústia, do medo. Nós recorremos a Deus, lemos a sua palavra, nós oramos ao Senhor e o Senhor nos esconde debaixo das suas asas e nós sentimos a presença de Deus, a paz e a segurança que somente encontramos nele, a verdadeira paz, o verdadeiro descanso. O Senhor nos refrigera, nos acalma, nos amansa, porque Ele é o nosso pastor, nós somos suas ovelhas. O que um pastor faz quando as ovelhas estão agitadas, quando elas estão doentes, quando elas estão machucadas? Pega no colo, passa azeite, põe as vendinhas, cura a patinha, alisa, dá carinho. Daqui a pouco a ovelha está calminha. O Senhor é o nosso bom pastor, Ele é o nosso refúgio. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Nós temos visto o que tem acontecido em muitas regiões do Brasil e do mundo, com o furor que se levanta a natureza. Muita gente fala, a natureza se está rebelando contra o homem. Não, isso é a ira de Deus se derramando sobre a terra. É um aviso que Deus está dando de que Ele não está indiferente, que Ele não está cego nem surdo, está vendo o que cada um de nós está fazendo. É um último chamado ao arrependimento, para parar de pecar e para voltar aos caminhos de Deus, para buscar do Senhor. Então, mas com uma enchente, agora diz que parece que Alagoas, né, tá também debaixo d'água. Alagoas está debaixo d'água, não muito tempo foi a Bahia, e é um estado atrás do outro. Mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. Ou seja, tolo é aquele que faz planos contra Deus. Porque você vai entrar numa batalha, numa guerra para perder. Porque Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. É impossível, por mais força, por mais poder que você pensa que você tenha, o nome poder, o que é o poder, emana de Deus. Quem pode contra aquele que é o mesmo poder? Ninguém. Não há nenhum poder maior que o de Deus, porque poder vem dele. Ele é o poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Ou seja, Deus não entra para perder. Não tem, vamos fazer outra vez, segundo turno com Deus. Quando Deus levanta, é para dar o decreto. E ai daquele que se levante contra o Senhor, ou que esteja no lugar onde a ira do Senhor será derramada. Não tem escapatória. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca.
embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados. Ou seja, por pior que esteja, por mais, ou seja, difícil que pareça a visão humana, né? Porque os espinhos, quando se entrelaçam, quando emaranham, é difícil de separar, né? Mas para Deus, olha o que ele fará. Serão consumidos como a palha mais seca. Deus desce fogo na lenha. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor. Apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não a afligirei mais. O que quer dizer isso? A gente sabe que Nínive, a gente já conhece a história de Nínive, que Deus me levantou a Jonás para ir lá, ele não quis ir para lá predicar, né, que arrependimento, porque aquele povo era mau. Aquele povo era terrível, aquele povo cometia atrocidades, violência, é que nem o mundo que a gente está vivendo hoje. Fornicação, homossexualidade, bebedeiras, blasfêmias, idolatria, sacrifício humano. Gente oferecendo seres humanos a demônio. E a gente fala, nossa, mas hoje, no século que a gente vive, tem gente que faz isso? Sim, pior que tem. Pior que tem. Né? Muita gente que não conhece a palavra de Deus, que não serve o Senhor, vive uma vida cegada de mentira. E sabe o que? Aqueles que preferem viver uma vida crendo que não existe um inferno, que Satanás não existe, que os demônios não existem, são alvo, são presa mais fácil para o reino das trevas. Porque para eles lhe convém que você creia que eles não existem mesmo. Porque o soldado avisado, aquele que está alerta e consciente, se defende. Mas aquele que tapa o sol com o dedo, cai no primeiro tiro. É uma manada de gente que a diário está caindo, está sendo levado para o abismo, para o matadouro, e estão indo, sorrindo, cantando, aplaudindo, supostamente vivendo as suas vidas em bebedeira, em discoteca, na vida ímpia, longe do Senhor, fazendo coisas que são abomináveis na presença de Deus, traindo seus esposos, desobedecendo os pais, mentindo, roubando. Não é só político. É dentro de casa, as famílias. É o pai, é a mãe, é o irmão, é o primo, é o tio, é a tia. É o vizinho do lado. Ai, mas eu não roubo coisa grande, eu não sou corrupto, né? Quem nunca roubou um não sei o quê? Mentira, pecado é pecado, Deus é santo. As pessoas pensam que vão subir para o céu de qualquer jeito? Que lá no céu vai entrar esse tipo de imundícia, de coisa terrível? Não vai. Deus é santo, o Senhor fala, sede santos porque eu sou santo. Ah, não, mas eu sou ser humano, Deus perdoa. Deus perdoa quem tem um coração arrependido. Ah, mas eu pedi perdão e me arrependi. Arrependimento é mudança de hábito. É mudança de vida. Não adianta você falar, me desculpa, eu me arrependo, eu sei que eu pequei, mas continuar no adultério, continuar se drogando, continuar na bebida. Ah, mas eu não tenho força. Aceita Jesus Cristo e você verá. De todo o seu coração se arrependa, e quem te dá a graça e o poder para dizer não ao pecado é o Senhor. Porque sozinho você nunca, jamais vai conseguir. Porque a carne tende a pecar, gosta de pecar. É a natureza da carne. Ah, mas por que Deus fez a gente assim? Não, não é que a gente fez assim. Deus deu o livre-arbítrio, as pessoas escolheram o mal. Mas Deus amou tanto a gente. E o plano de Deus nunca foi viver separado do homem, a conta do pecado. Que Ele mandou o seu único filho para te salvar. Ou seja, Deus já fez tudo. A única coisa que Ele pede é obediência. Como? Lendo a sua palavra e conhecendo a vontade perfeita do Senhor. Amém? Então agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, a igreja do Senhor sofrida nessa terra. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso, de que, meu Deus, inclusive ontem a gente leu a palavra no Salmo 49,
Quantas vezes nós nessa terra olhamos para os ímpios, para as pessoas traiçoeiras, para as pessoas que são más, que não buscam a Deus, que se gabam das suas riquezas, dos seus bens, que confiam na sua própria força. A gente sabe qual é o destino dessas pessoas. Elas vivem as suas vidas como se elas nunca fossem morrer. Como se não fosse haver um acerto de contas. Como se ela fosse eterna. Mas nós todos temos a certeza que um dia nós vamos partir dessa terra, de uma forma ou de outra. Amém? Mas a gente vê o quê? Que a igreja do Senhor, que o povo de Deus, tão sofrido, tão caluniado, perseguido. Não estou dizendo que não há servos e servas de Deus que vivam de uma maneira abençoada financeiramente. Não. Porque não é pecado a riqueza. É pecado você ter o coração na riqueza. Você pôr a riqueza como seu ídolo, como seu Deus. Mas Deus prospera, se é o plano do Senhor, se tem a ver com aquilo que Ele tem, o propósito na sua vida, tudo bem. Agora a gente vê que muitos dos servos de Deus vivem de uma maneira por fé mesmo. Né? São humildes, são simples, estão sempre fazendo a obra. Sabe por quê? Porque quem tem o coração de Deus, quem tem um coração que ama a Deus, que teme ao Senhor, que crê na palavra, está sempre pensando na necessidade dos demais. Não tem um coração egoísta. E como é que eu vou viver num luxo se eu sei que nesse mundo tem tanta necessidade de coisas básicas? De água limpa para beber, de uma roupinha limpa para vestir. Não estou falando nem de roupa de marca. De um teto sobre a cabeça. Quantas crianças órfãs. Quantas pessoas que diariamente morrem de fome. Morrem porque não tem uma assistência médica. Por coisas simples. Porque não tem quem a vê por ela, quem cuide dela, porque está todo mundo cuidando do seu próprio umbigo. Então, como eu vou viver no luxo, gastar todo o meu dinheiro em conforto, em comodidade, em carro do ano, em casa mansão, com não sei quantos quartos, não sei quantos banheiros, quando eu sei que tem criança lá na África, nem vai longe no Brasil, em todas as partes do mundo, que estão dormindo no meio do mato? Que coração é esse? Como eu posso dizer que eu temo ao Senhor, que eu amo a Deus, que eu sou serva do Senhor? E tapar os olhos e fingir que nada disso está acontecendo? E se importar somente com a minha vida? Tá, que a gente não pode ajudar todo mundo. Mas que seja um. Que o teu coração esteja disposto. Seja guiado por Cristo. Porque Deus abençoa a gente para que a gente possa vir abençoar os demais. Uma vez eu escutei a prédica do irmão Márcio predicando. E é bem isso mesmo. Qual é o pai que não ama quando alguém ajuda o seu filhinho? Ou faz um agrado? Quando você tem um filho, né, o filho vai na casa de um amigo, né, os pais vão lá e o filho volta todo alegre e fala: nossa mãe, né, fulano me deu isso, fez de comer isso, tratou a gente super bem, o filho vem todo contente. Como mãe, como pai, você não fica agradecido com os pais daquele amiguinho que fez isso? Quanto mais a Deus quando você faz alguma coisa por um filho dele, por um filho que está em necessidade. O Senhor fala na sua palavra que Ele vai abençoar, que Ele abençoa aquele que dá um copo de água por um profeta de Deus. Quanto mais você, de todo o coração, fazer algum agrado. Quando você está fazendo qualquer coisa para alguém, você está fazendo para Deus. É para Deus que você está fazendo. Então, o Senhor é agradecido, o Senhor, olha, nós já temos tudo, nós temos a Cristo, nós não somos merecedores, mas o Senhor é justo e fiel. Amém? Ele recompensa esse tipo de gente que tem esse coração, você pode ter certeza disso, porque se o homem, sendo mau, sabe recompensar quando alguém faz alguma coisa boa, se ele é um homem de Deus, quanto mais o Deus que está sentado no céu, no trono. Amém? O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal
do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Porque Deus é justo. Esses homens andavam em homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher, sacrificando criança, derramando sangue inocente, vivia nas orgias e nas bebedeiras, não se arrependiam, não queriam saber de Deus. E o Senhor fala: prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Isso aqui é promessa para o povo de Deus. Judá aqui simboliza eu, você, os que amam a Deus, os que servem a Cristo, os que crêem na palavra do Senhor. Os que aguardam no Senhor, porque o Senhor fala: o Senhor é zeloso e vingador. Então, conselho de Deus para as nossas vidas, que nós permanecemos fiéis a Deus, porque Deus vai cuidar de cada um. Cada um vai ter o que conforme as suas ações. E aqueles que não se arrependerem, porque Nínive aqui é o povo que está no mundo aqui, que não quer se arrepender, que se cuidem, que se arrependam, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas chega o dia do acerto de contas, o dia do basta. Esse povo que fica fazendo filme, falando que Jesus é gay, falando isso, falando aquilo outro, esses carnaval ridículo, que ninguém ganha nada com isso, promovendo essas coisas satânicas, e o povo aplaudindo. Cuidado, ninguém se zomba de Deus. O acerto de contas virá. Aquele que vem virá e não tardará, assim diz o Senhor. Assim que o inteligente teme a Deus, o inteligente se arrepende enquanto é tempo, porque Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Deus eterno, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Nesta hora, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essas palavras de advertência, meu Deus, para o teu povo. De advertência para todos os moradores da terra, meu Deus. Que as tuas palavras possam alcançar vidas, meu Deus, transformar vidas. Salva-nos, Senhor. Livra-nos da tua ira, Senhor. Ajuda-nos a andar em obediência. Ensina-nos o temor do Senhor, que as tuas palavras, Pai, poderosas, que são espírito e vida eterna, possam tocar nos corações e dar o entendimento, meu Deus, que elas precisam para que elas sejam salvas, Pai. Para que voltem aos caminhos de Deus, para que conheçam o Deus vivo e verdadeiro. E parem, meu Deus, para pensar no que estão fazendo, se arrependam dos seus pecados, meu Deus. Que nós, meu Deus, estejamos firmes na tua presença. Ajuda-nos a não resbalar, a não desviar nem para a direita nem para a esquerda, olhar para Cristo. Senhor, ajuda-nos, porque sem ti nós não podemos fazer nada, meu Pai. É tudo pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Abençoa as vidas que vão assistir esse vídeo, abençoa as nossas vidas, meu Deus. Que as tuas palavras possam, meu Deus, trazer, Senhor, frutos dignos para ti, papai. Que a tua presença sobreabunda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, no meio do teu povo, trazendo fortaleza, trazendo paz, trazendo renovo, trazendo ânimo, trazendo bênçãos do céu sem fim, como chuva seródia, Pai, como chuva tardia. Oh, Senhor, nós te pedimos, Senhor, chuvas de bênção do teu Espírito Santo, da tua santa presença, de mais de ti. Põe mais azeite na nossa lâmpada, Pai. Que o fogo do teu Espírito Santo arda nos nossos corações, queime a cada dia, Pai, que a tua luz seja, Senhor, quem nos guie em tudo, meu Deus, assim como no louvor que nós te louvamos nesta noite, meu Pai. Guia-me em tudo, ó Senhor, rege-me em tudo, ó Salvador. Tu nos compraste naquela cruz, Senhor. Tu és o nosso bom pastor, Pai.
Guarda-nos, livra-nos, Senhor, dirige-nos, Pai. Salva-nos, meu Deus, no nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém.